mas tem sido um ponto extremamente positivo conseguir criar uma forma de acompanhamento sistema próprio deles. Outras cidades maiores utilizaram o nosso sistema, mas não é obrigatório. Então, esse tem sido um trabalho importante. E a riqueza desses dados é importante para monitoramento, para tomada de decisão, especialmente com a nossa comissão médica, que tem trabalhado semanalmente com a gente nesse processo. Hoje, estão aqui da comissão médica a doutora Helena Sato, que também é do Centro de Contingência, e também o doutor Marco Aurélio, que é pediatra, que tem acompanhado esses dados, né? Lembrando que é composto ainda pelo doutor Wanderson, que está coordenando a comissão médica, e também pela doutora Luciana Becker, pediatra, e pelo doutor Medina, que também é do Centro de Contingência. Esses são 5 membros da nossa comissão médica. A ideia aqui é que a gente vá fazer uma apresentação um pouco mais detalhada e, obviamente, com a participação tanto do Dr. Marco quanto da doutora Helena, e agradeço mais uma vez a presença de todos. Então, sem mais delongas, vamos passar rapidamente aqui a apresentação. Pode passar? Esse quadro é apenas para relembrar, né? O Estado começou com atividades no dia 8 de setembro, com aberturas aqui na capital em outubro, vindo para uma série de atividades até o final de dezembro. No dia 4 de janeiro, a gente teve já aulas presenciais para reforço escolar. No dia 29 de janeiro, tivemos o início do planejamento presencial. Nosso planejamento com professores começou no dia 26, mas presencial foi no dia 29. E na semana seguinte, né, na primeira semana de fevereiro, e a volta às aulas com estudantes no dia 8 de fevereiro. Pode passar? A gente tem cada vez mais feito a pergunta o que nós precisamos fazer para que as escolas reabram com segurança, não mais quando reabrir. Eu acho que é essa a discussão. Isso é só para relembrar, né? A Secretaria tem feito um grande investimento na compra de EPIs, na compra de materiais, de reformas, pode passar. Reformas com dinheiro do PDDE, já foram aí mais de 1,5 bilhão investidos no programa Dinheiro Direto na Escola, para melhorar as condições em diversas frentes, inclusive para apoio às questões do Covid, mas também para outras questões, inclusive infraestruturais, né? Banheiros e tudo mais. Pode passar. E aqui nós chegamos a um ponto importante, né? Que de dar volta a uma das coisas mais fundamentais que nós temos é o monitoramento. A Secretaria, junto com a Secretaria de Saúde, com apoio, inclusive, da Comissão Médica, criou o CIMED, tem buscado aperfeiçoar essa ferramenta que é obrigatória para as escolas particulares, para as escolas da rede estadual e para as redes municipais que não têm conselho próprio. As redes que têm conselho próprio, elas são obrigadas a estar informando ao sistema público. Existe uma lei de 1975 que fala que qualquer doença transmissível precisa ser obrigatoriamente pelo sistema educacional informada ao sistema de saúde. Então, sempre é uma obrigação. Aqui nós estamos falando de um sistema onde nós vamos estar monitorando não só a nossa rede, mas como a rede privada. E a comissão médica, que é formada pelos médicos que citei aqui no início, obviamente apoiam e vão nos subsidiar na tomada da decisão a partir desses números, né? Avaliando qualitativamente, quantitativamente, de todos os formatos e tecnicamente, obviamente, que é o nosso principal ponto com eles. Então, nós temos aqui uma ferramenta que passa a ser, que ela começou a funcionar basicamente agora no ano de 2021. Pode passar? Algo importante que quando a gente fala do retorno às aulas, a gente começou com um processo de formação, em todos os momentos. Mesmo lá no ano passado, antes de abrir as aulas no dia 8 de setembro, a gente teve uma série de processos de formação
tanto interna como com agentes externos, né? A própria doutora Helena Sato e o doutor Marco já participaram de momentos em oportunidades distintas conosco. Lá, no início de junho, falamos muito sobre, dentro das nossas transmissões diárias para mais de 150 mil profissionais, sobre os protocolos. Trabalhamos em formações online também via centro de mídia, com as equipes gestoras, com perfil de formação específico para quem lidera na escola, e formações também, obviamente, diretas aos nossos professores. Isso tem sido uma constante desde o ano passado, e, obviamente, neste ano pode passar. Olhando para o início do ano letivo, nós reforçamos e aprofundamos ainda mais. Tanto que na primeira semana, de 18 a 22 de janeiro, tivemos um trabalho muito forte já de transmissões com as equipes pedagógicas, com as diretorias de ensino, diretores de escola. Na semana seguinte, na semana 2, formações híbridas, uma parte à distância e aí uma parte presencial. Por exemplo, a primeira semana de formação com os professores, que é a semana 2, que a gente está chamando aqui, os professores ficaram online do dia 25 ao dia 28, e no dia 29 tiveram o primeiro dia presencial nas escolas. Mas a gente teve o tempo todo fazendo lives aí com uma participação de 170 mil pessoas, 180, 160 mil, enfim, a cada um dos dias. Na semana 3, lembrando que a gente adiou o início das aulas da rede estadual do dia 1º para o dia 8, foi justamente para dar mais uma semana de planejamento. Foi uma semana totalmente presencial já com professores e funcionários nas escolas. E um processo muito importante, inclusive, de receber as famílias. Esta semana ali foi muito importante a mais para a gente, porque nós precisávamos receber as famílias, comunicar como é que seria esse retorno, ouvir, e a própria escola definir como seria o modelo de retorno, que existe mais de um. Pode passar. E a volta gradual que a gente tem feito, algumas coisas são muito importantes, né? Nas 3 primeiras semanas, a gente está muito focado no acolhimento dos alunos e objetivando sempre garantir oferta diária da merenda, tanto para o aluno que ele está no processo, como para aquele que precisa, que mesmo que não tenha aula, pode ir para a escola, ele pede a escola e ele pode ir só para fazer parte da alimentação escolar. Atividades de acolhimento, como eu disse, isso é uma base para a gente ainda importante, a gente ainda está nesse processo, né? Eu vou dar um exemplo muito claro. Na semana passada, muitas escolas organizaram por rodízio, né? O até 35%, ele organizou um grupo numa semana, então o aluno vai todos os dias da semana, outro grupo na semana 2, portanto, para um grupo de alunos, ontem foi o primeiro dia presencial, e outro grupo na semana 3 de aula, por exemplo. Então teremos um outro grupo que estará indo pela primeira vez na escola na semana que vem. Então, esse formato de rodízio foi discutido na semana de planejamento, e isso nos permite não só fazer o acolhimento, mas a prática dos protocolos, a organização dos protocolos sanitários, e, obviamente, também muito focado na orientação do uso da tecnologia, né? Para garantir que o professor, que o estudante, que todos eles, todos os atores, saibam como acessar, se está com problema na plataforma, se não está, resolver esses problemas. Inclusive, temos hoje, em todas as nossas escolas, um professor destinado exclusivamente a fazer este acompanhamento, que é o nosso professor de acompanhamento de tecnologia, chamado Protec. Pode passar? Considerando as autorizações e as discussões em municípios, os decretos, nós temos hoje 3 milhões de alunos autorizados a frequentar as escolas, obviamente dentro do rodízio. O que isso quer dizer? São os municípios que autorizaram, são 516 municípios que autorizaram, esse número tem mudado. Com autorização efetiva de retorno das 5.300 escolas, 4.500 escolas efetivamente retornaram as nossas atividades, tá bom? Presencial, né? Com os 516 municípios, que são 80%. Tem alguns municípios que têm previsão de retorno para a semana que vem, até a outra, e alguns municípios que, obviamente, estão flutuando com decisões temporárias, observando cada um dos momentos, como foi o caso, por exemplo, de Araraquara. Pode passar? Algo importante, nós fizemos uma pesquisa, 70% das famílias da rede estadual manifestaram efetivamente o interesse do retorno presencial dos seus filhos às escolas. Esse é um processo importante. Isso não tem uma distribuição de renda, são as famílias que
todas, né, a média geral está desejando, sim, o retorno. 97% de efetividade de presença dos nossos profissionais nas escolas, né? Em relação à greve, nós não tivemos adesão. O absenteísmo médio de uma escola nossa, num dia normal, num ano normal, é de 5%. A nossa falta, por exemplo, na semana passada, foi de 3%, ou seja, menor do que a média, inclusive, de outras semanas, mostrando que, inclusive, o professor fez questão de estar junto à escola. Isso é importante. Obviamente, grupo de risco não está indo para a escola. Estamos falando daqueles que não são grupo de risco e devem estar na escola. Na nossa primeira semana, 60% dos alunos que estavam previstos de ir estiveram efetivamente na escola. Então, esse dado é importante também. Obviamente, a gente está melhorando a qualidade aqui do dado ainda durante esses dias, mas hoje a gente já consegue afirmar que 60% dos alunos previstos foram. Então, nós tivemos alunos que estavam previstos a ir e ainda não foram na primeira semana. Obviamente, a gente vai estar trazendo esse dado a cada semana. Pode passar? Acho que aqui é importante só relembrar, né? Tem alguns passos, a gente já falou isso na outra coletiva, mas não custa manifestar novamente, trazer. Acho que tem alguns pontos, né, doutor Marco Aurélio, que são fundamentais, como, por exemplo, manter a sala de aula isolada e arejada, né? Então, se tiver um caso suspeito e sintomático, por exemplo, identificado na escola, fazer o acolhimento com segurança. Então, a gente identificou um caso sintomático, nós temos uma sala de isolamento. Esta pessoa vai para esta sala, seja profissional, seja o estudante, vai para esta sala, com um ambiente arejado para que ele seja recebido. Todas as escolas estaduais têm este ambiente. Então, identificado o caso, identificado alguém com sintomas, vai para essa sala. Segundo processo, a gente notifica já imediatamente a unidade básica de saúde. Então, a própria escola, já sempre como processo, deve notificar sempre o sistema de saúde. O terceiro passo é já imediatamente registrar o caso no CIMED, certo? E aí, a partir dali, para que a gente possa acompanhar. Então, casos suspeitos ou confirmados precisam sempre ser alimentados dentro do sistema de monitoramento. Assim que tiver a ocorrência, estou com uma pessoa com sintomas, que não quer dizer que seja o Covid, igual deve se alimentar dentro do sistema. Essa é a orientação que a gente tem dado. Pode passar? Obviamente, fazer toda a orientação para a busca do atendimento médico e, se for sintomático, fazer o exame. Essa orientação, inclusive, que é para toda a população, né? Sempre que for sintomático, buscar fazer. E fazer imediatamente o isolamento domiciliar, ou seja, a pessoa permanecer em isolamento e buscar sempre orientações médicas. A escola vai manter o estado ciente, né? Com a movimentação sempre dessas pessoas. O quinto ponto é monitorar e atualizar o CIMED. Eu informei lá no início, mas a pessoa fez o teste, não foi positivo ou não foi, ele precisa trazer essa informação novamente dentro do CIMED e sempre notificar a vigilância de saúde, né? Lembrando que a vigilância de saúde, eu estou aprendendo esses termos, né? Tenho tido aulas aí constantes em relação a isso. Vigilância de saúde engloba a vigilância sanitária, o acompanhamento epidemiológico, todo o sistema de saúde, por isso a gente tem usado esse termo que aprendi que é o mais correto. Então, esses são os pontos, obviamente aqui a gente está resumindo muito o processo, mas esses são os pontos do processo de acompanhamento de caso a caso. Pode passar? Uma coisa importante, né? Quando a gente fala de informar a unidade básica de saúde, de estar acompanhando com a vigilância de saúde, casos de fechamento de escola são sempre tratados com a área da saúde. Né? Vai precisar fechar, não vai precisar fechar, um isolamento único é mais casos, é sempre com as secretarias de saúde, com a vigilância de saúde que a gente vai trabalhar. E aí, como é que funcionam os registros no sistema, que a gente está resumindo também, mas a gente tem os casos de notificação que a gente vai trazer para dentro do CIMED, sempre que o caso se enquadrar dentro de uma definição vigente ou de suspeito ou confirmado por síndrome da Covid-19, certo?
E aí nós temos o caso suspeito, que é aquele caso que permanece em investigação sobre o diagnóstico efetivo de Covid-19. Eu tenho sintomas, mas não quer dizer que eu tenho, obviamente, a Covid-19. Caso confirmado, é aquele caso que foi feita a investigação, ele fez o teste, está confirmado, ele realmente teve o Covid. E o caso descartado, que é aquele que fez a investigação também, e obviamente não tem a Covid. Então, isso aqui é só para falar das nomenclaturas que a gente está utilizando aqui dentro do sistema. Pode passar? Então, vamos lá. Qual o dado base que a gente tem utilizado, né, dentro dessas definições? Que o Dr. Marco Aurélio e Helena também fiquem à vontade para comentar. Mais casos confirmados, né? Isso vai nos permitir sempre monitorar o perfil epidemiológico dentro do ambiente escolar, né? Que é diferente do acompanhamento do Plano São Paulo. Aqui a gente tem um olhar exclusivo para o que acontece dentro da escola. Mas, obviamente, isso está linkado ao que acontece na comunidade, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas isso vai nos dimensionar melhor, vai nos ajudar a ter um processo de implementação de quais as medidas que a gente deve estar aprimorando nesse retorno. E, obviamente, a unidade de referência que a gente tem utilizado é a semana epidemiológica. Então, a gente está trabalhando com a mesma metodologia do Plano São Paulo na semana epidemiológica. Começa no domingo, termina no sábado. Por isso que a gente está aqui hoje. A gente vai estar falando dos dados que foram de domingo até o sábado. Certo? Isso é bastante importante, que é o padrão internacional que tem sido utilizado lá no Plano São Paulo. A gente vai utilizar o mesmo até para outras comparações que a gente pode fazer ao longo do tempo. E a comissão médica está trabalhando muito aí para criar estudos, inclusive, porque a gente vai passar a ter informações que poucos lugares têm no nível que a gente está tendo. Acho que isso é um ponto relevante, né, doutor Marco, que a gente tem discutido bastante lá com a comissão. É uma riqueza importante aqui, inclusive, para as tomadas de decisão, mas também de estudos que podem ser realizados. Pode passar? Queria só falar de dimensão de pessoas, né? Quando a gente está falando aqui em cada uma das semanas, a gente vai mostrar nas semanas né? Lembrando que o sistema começou a ser efetivamente informados os casos durante o mês de janeiro, mas nas semanas de 4 a 22 de janeiro, a média de pessoas que estiveram na escola eram 150 mil estudantes, entre servidores, outras pessoas, terceirizados, enfim. Fechamos presencialmente a média de 295 mil pessoas entre os dias 4 e 22 de janeiro. O período de planejamento presencial, onde os professores, as equipes estavam em planejamento, a média presencial é de 140 mil pessoas, né? Lembrando que a gente tem funcionários que estavam afastados, enfim, e basicamente aqui a gente está falando de professores e mais um número de terceirizados e de outras funções dentro da escola. E o período letivo de 2021, que começa no dia 8 de janeiro, a nossa média na primeira semana de cada um dos dias, somando estudantes e somando trabalhadores, são 855 mil pessoas. Então, isso nos dá, por exemplo, uma média de 20% dos alunos possíveis de estarem, que é a média que a gente chegou na nossa escola. Né? A gente tem 3 milhões e 300 mil matrículas, mas a gente tem municípios que não autorizaram. Então, obviamente, nós estamos falando dos municípios que autorizaram, a gente tem 3 milhões de alunos, lembrem daquele slide, 3 milhões de alunos possíveis, 20% deles estiveram circulando nas nossas escolas. Pode passar? E esse aqui é o primeiro dado já do CIMED, eu acho que é importante destacar, desde janeiro, então mês de janeiro e este início de fevereiro, nós tivemos 2.208 notificações dentro do sistema, casos suspeitos 1.168, com casos confirmados 741 casos confirmados no decorrer de janeiro até a data da semana epidemiológica de sábado. Casos descartados, 334. A gente vai detalhar um pouquinho para cada um desses quadros aqui, a gente entender um pouquinho mais isso. E aqui é o total, tá, gente? Isso não é rede estadual. Isso aqui é considerando rede privada,
rede estadual e redes municipais, que tiveram muito menos retorno ainda, então os números são menores das redes municipais, mas especialmente rede estadual e redes privadas que têm este número aqui. E a gente vai separar isso para vocês enxergarem um pouco do que está dentro do CIMED, entre redes estaduais e redes privadas. Pode passar? Começando pela rede estadual, acho que tem um número aqui que é importante a gente destacar. A gente trouxe o público ali na primeira linha de laranjinha ali. A gente trouxe, até vou levantar para... Prefiro. Nessa daqui nós temos o público presente nas escolas, na média, que são aqueles números que a gente apresentou, então o número de alunos com profissionais, enfim, na rede estadual. Casos Covid no estado de São Paulo, isso aqui é o do Plano de São Paulo, considerando as semanas epidemiológicas. Então, só para ter uma comparação, quantos casos tivemos em São Paulo registrados? Por exemplo, na primeira semana de aula foram 63 mil, nós tivemos 77, tivemos 78 mil na semana 4, que foi de 24 de janeiro a dia 30, de 24 de janeiro a 30 de janeiro, lembrando que é semana epidemiológica. Nós tivemos 116 casos registrados, por exemplo, isso somente rede estadual, certo? Aqui, juntando nos casos, alunos, professores, profissionais, todos os casos, esse é o número de casos informados no CIMED por semana epidemiológica. Pode passar? Aqui trazendo aqui dentro do CIMED casos ainda confirmados, de novo aqui semana epidemiológica, sempre como base, a gente só traz aqui, são os mesmos números da rede estadual, mas com uma divisão por número de alunos informados, número de servidores, inclusive de terceirizados, trazendo o total da rede estadual do número de casos ao longo das semanas epidemiológicas. A gente destaca aqui que o número de casos de alunos de rede estadual foi inferior ao número de servidores, né? E as 2 semanas de planejamento e aqui a semana da volta às aulas, a partir que pega o dia 8 de fevereiro. Podemos passar? Aqui é uma coisa importante, né? Quando a gente fala dos números de casos, a gente vê uma absoluta concentração, certo? Nós temos a maioria dos casos como caso único, ou seja, na maioria das escolas é um caso apenas que teve dentro da escola. Isso é muito importante, porque isso mostra que essa pessoa não pegou na escola, pode ter pego em qualquer outro lugar. Então, a maioria destes casos, ele está concentrado em um caso na escola. Nós tivemos outros casos, né? Então, por exemplo, aqui com 2 casos, nós tivemos 7 escolas na semana 6, 12 escolas na semana 5, lembrando que aqui é a volta às aulas, aqui são planejamento, não tinha alunos, por exemplo, na escola nessas 2 semanas, e este número de casos aqui, 11 casos com 3 ou mais, tendo um número aqui na semana 4, na semana 5 de planejamento, e apenas 2 casos na semana da volta às aulas. Pode passar? Aqui a gente começa a falar, agora vou sentar, da rede privada, certo? Então, até ali foi somente rede estadual. Agora, aqui da rede privada, o que está informado no CIMED. Lembrando que é obrigatório o preenchimento no CIMED por parte das escolas privadas. Se a escola privada for visitada e tiver alguma notificação, ela poderá ser responsabilizada por não informar, tanto ao sistema educacional quanto ao sistema de saúde, que obviamente é mais prioridade ainda. Então, a gente não tem algumas informações. Por exemplo, eu consigo dizer para vocês o número de pessoas que passaram nas escolas estaduais. Eu não consigo hoje afirmar o número de pessoas que passaram nas escolas privadas. Por quê? Nós não temos o cadastro do número de funcionários. Quantos funcionários estão indo? Quantos são um grupo de risco? Como é que eles trataram nas escolas privadas? Então, vocês vão ver que tem uma diferença em relação à rede estadual, porque a gente buscou colocar ali a base do número de funcionários, o número de estudantes que frequentarem cada uma das semanas, e na rede privada eu não tenho esta informação, eu só tenho informação do que foi inserido. Então você pega as semanas epidemiológicas, você vê aqui na primeira linha número de alunos, 130, e na segunda linha número de funcionários que tiveram notificação de caso dentro do sistema, que foram 141. Terceirizados,
nós não temos esta informação, eles podem estar informando como funcionários efetivamente. Essa é uma informação muito mais utilizada por nós. E nós temos aqui 271 casos nas escolas privadas, também umas semanas de concentração ali na semana 4 e na semana 5 desse ano, epidemiológica deste ano, também uma concentração de maiores casos, provavelmente refletindo o que acontece na própria sociedade, e já uma diminuição na mesma semana que houve uma diminuição de casos da rede estadual, mesma tendência podemos observar. Nós não conseguimos fazer nenhuma correlação ou alguma relação direta ainda sobre as motivações, mas acho que nos apontam que, obviamente, o reflexo do que acontece na sociedade aparentemente também pode acontecer ali, mas os dados foram muito positivos também para a semana 6. Pode passar? Rede municipal, como vocês podem ver, os números são muito baixos da rede municipal. Primeiro ponto, a maioria das redes municipais não retornaram. E as redes municipais que têm conselho próprio, por exemplo, nós não teremos informação no CIMED sobre a rede municipal. Oi? Ouvi um som aqui. Então, nós não teremos, por exemplo, os dados da cidade de São Paulo. Em geral, das cidades que têm conselho próprio, eles vão ter um tipo de monitoramento próprio de suas escolas. Então, a gente está falando aqui de aproximadamente 400 municípios que deverão estar utilizando o CIMED, mas a maioria ainda não retornou às aulas. Então, o número deles é muito mais baixo e a gente está trabalhando, inclusive, na formação e no uso para que, quando voltem as atividades deles, a gente consiga ter o maior número de casos. Uma coisa importante é que esses números parecem ter uma relação muito próxima com o que tem sido visto no mundo, né? Onde crianças e jovens se infectam menos, onde a gente consegue ter especialmente algum tipo de relação com o que tem acontecido nos países que têm retornado às aulas também. Pode passar? Só lembrando, né, no caso aqui, voltando para a rede estadual, nós tivemos um monitoramento das 4.500 escolas que retornaram. 24 escolas tiveram identificação com suspeita de transmissão. O que é suspeita? A gente teve 2 casos, pelo menos, dentro da escola, e pode ter uma relação, ou seja, 2 pessoas podem ter tido, e a gente está investigando caso a caso, junto com a Vigilância de Saúde, junto com a equipe da Secretaria e com a equipe da Saúde local, nós estamos investigando sempre caso a caso. O que aconteceu no caso da escola que teve 3 professores? Então, por exemplo, eu tive uma escola lá que teve tivemos 3 professores com Covid. A gente foi lá para ver se na semana de planejamento eles cumpriram ou descumpriram os protocolos, a gente vai atrás de foto, conversa com todo mundo na escola, e nessa escola que teve 3 casos, por exemplo, a gente identificou que eles seguiram os protocolos. E depois, conversando com as 3 pessoas, a gente foi entender que um professor deu carona para outros 2 professores. E os 3 professores que tiveram o Covid foram os 3 professores que estiveram durante a semana tendo carona entre eles. Ou seja, a observação de protocolos não é, e isso a gente tem reforçado, né? Não é só isso. Por isso que investigar caso a caso para saber se houve a transmissão, se não houve a transmissão. Tivemos caso de descumprimento de protocolo, tivemos escola onde as pessoas não utilizaram a máscara em determinado momento, então, obviamente, é onde teve o maior número de casos, por exemplo. E com isso, das 24 escolas, nós tivemos 9 escolas que foram, durante a semana passada, fechadas por ter mais de 2 casos e por determinadas situações. Então, essas 9 escolas, 2 delas já retornaram, outras estão ainda num processo de quarentena, e, obviamente, a gente vai estar observando toda semana a semana. Esta semana já estamos monitorando e vamos continuar, e na semana que vem traremos a atualização destes números. E aqui, especialmente, né? Essas 9 escolas são o tipo de tratamento que a gente deu na semana passada, né? Então, durante a semana passada, elas não tiveram atividades ou retomaram durante a semana, né? A gente tem tido todo o cuidado de sempre a decisão deste procedimento ser tomado sempre junto com a Vigilância de Saúde
tanto ouvindo sempre que necessário o Estado, ouviremos sempre que necessário a nossa comissão médica, mas, sobretudo, a comunicação para a saúde municipal e a tomada de decisão sempre conjunta, sempre precavendo o máximo possível. Pode passar? Aqui eu queria pedir que, na verdade, o Dr. Marco Aurélio comentasse, né? Tem surgido notícias aí, teve um veículo da imprensa de São Paulo que noticiou recentemente o aumento de ocupação, de internações de crianças, e eu acho que é sempre importante esclarecer, e aí eu peço que o Dr. Marco Aurélio possa comentar um pouco desse tema, que eu acho que é fundamental que a gente mantenha a nossa comunidade esclarecida. Bom, bom dia a todos. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? O monitoramento das internações pediátricas. Então, é muito importante que fique claro que em pediatria existe um conceito que chama-se sazonalidade de algumas doenças respiratórias. Então, é sabido que, normalmente, a partir do mês de fevereiro e março, principalmente, há um aumento no número de casos de doenças respiratórias em crianças, atribuídos a determinados vírus respiratórios que conhecemos há muito tempo e que sabemos que circulam exatamente nesses meses. Muito interessante, porque em 2020 houve pela primeira vez um desaparecimento virtual desses vírus respiratórios dos hospitais pediátricos. Então tivemos um cenário, eu que em 30 anos de pediatria nunca vi isso, um cenário em que esses vírus virtualmente desapareceram, principalmente o vírus da bronquiolite, que é um vírus conhecido, né, dos pais, porque acomete principalmente as crianças pequenas e acomete praticamente todas as crianças até que elas completem 2 ou 3 anos de idade. O próprio vírus influenza e outra, vamos dizer, gama grande de vírus respiratórios que desapareceram. O que existe de curioso nessas primeiras semanas do ano, e que eu compartilhei com o secretário Rossielli, com toda a Comissão Médica de Educação, é que em hospitais onde fazemos vigilância de vírus respiratórios, ou seja, em que a gente busca a causa das hospitalizações e dos atendimentos pediátricos nessas crianças, nós identificamos o retorno desses vírus respiratórios que não o novo coronavírus. Então, voltamos a observar a ocorrência de casos pelo vírus da bronquiolite, por outros vírus respiratórios. E o que observamos nos nossos hospitais pediátricos, eu particularmente trabalho em 2 grandes hospitais pediátricos daqui da cidade de São Paulo, o que nós observamos é que houve um aumento do número de internações, muito atribuído a esses outros vírus respiratórios que não o vírus causador da Covid-19. Em relação ao aumento dos casos de internação de crianças por Covid-19 em particular, o que nós obtivemos de dados é que ele apenas refletiu o aumento do número de casos de Covid-19 que ocorreu na comunidade de uma forma geral. Então é absolutamente esperado que, uma vez que haja aumento do número de casos, haja aumento do número de internações em todos os grupos etários e, evidentemente, as crianças não são uma exceção a essa regra, mas com uma distribuição proporcional de casos nessas várias idades, dentro daquilo que a gente previa já inicialmente, dentro daquilo que a gente tinha anteriormente a essa situação. Obrigado, doutor Marco. Pode passar, eu acho que a gente está concluindo aqui, já vai abrir. Eu queria só falar, assim como último tema, porque para a gente é importante, né? Também saiu uma matéria interessante, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso enquanto sociedade, que a volta às aulas, quase um ano depois do nosso fechamento, ele tem ainda provocado distintas emoções, distintos desafios dentro das nossas escolas, especialmente para os jovens que mais precisam. Ontem estive numa escola lá em Sapopemba e é curioso você notar que ainda os jovens estão vivendo dentro de um isolamento, né? Ainda mesmo voltando nas escolas, ainda tem uma dificuldade grande. E se a gente não voltar logo, esse prejuízo será mais longo ainda para as crianças. Se a gente pensar isso na educação infantil, pensar isso nos anos iniciais, onde as crianças de menor idade precisam ainda mais desse contato, é fundamental que a gente discuta, né? E aqui tem um testemunho lá que uma diretora trouxe de um aluno de 13 anos que disse para ela, né, que graças a Deus voltou para a escola,
porque não aguentava mais ver o pai batendo na mãe. Né? Isso aqui é o exemplo de uma criança, obviamente, mas quantos outros casos de outros tipos a gente tem? E a escola é sim uma oportunidade para a vida desses jovens que não pode mais ser fechado. Eu agradeço, a gente vai abrir para perguntas, fico à disposição, ficamos aqui todos à disposição, lembrando que estão aqui comigo também o doutor Haroldo, que é nosso secretário executivo, que tem ajudado também nessa coordenação, a Renilda, que é a nossa chefe de gabinete, e algumas pessoas da minha equipe que estão acompanhando. Eu concluo aqui passando rapidamente um vídeo de como foi o retorno às aulas nesta semana, mostrando alguns estudantes nossos em atividades junto com os nossos profissionais. Pode passar, obrigado. Bem-vindo, 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 seja bem-vindo ao ambiente escolar. Bem-vindo, 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 aqui estamos para te ajudar. É isso aí. Vambora, Angelão. Aí, que benção. Se ajeitando. Alô, meu garoto. Que falta da escola, de aprender, né? E é mais difícil a gente aprender na aula online e ficou mais fácil, né? A gente aprendendo agora. E nessa quarentena eu tenho uma crise de ansiedade, eu estava tendo muita crise de ansiedade, então a escola foi boa para me ajudar nisso, porque toda quarta eu vou poder sair de casa, ocupar a cabeça um pouquinho, e foi bom. Eu estou muito feliz das escolas ter voltado e foi muito bom as aulas ter voltado, eu estou muito feliz. Eu estou me sentindo muito feliz. Ontem à noite mesmo eu estava tremendo de tanta ansiedade. E hoje eu acordei com um sorriso que não tinha tamanho. Aqui na escola eu me sinto como se as professoras fossem minhas mães. Oi gente, meu nome é Isaac, eu tenho 6 anos, eu sou aluna da professora Elineide, no primeiro ano B, eu curti vir para a escola. Áudio, agora foi. Boa tarde a todos, a todos vocês. Na verdade, é mais de uma pergunta, tudo bem, secretário? Posso tirar as dúvidas? O senhor comentou aqui durante a explanação que a escola pode ser, inclusive, punida por falta de tomar as medidas necessárias. Então, eu queria saber, primeiro delas, o que acontece não só com a escola, mas como uma família que pode ter um caso eventualmente não leva essa informação, tem alguma medida cabível com a escola, com os responsáveis. Se vocês pensam de atuar de maneira mais pontual naqueles municípios que estão com piores índices de saúde, vamos dizer, Araraquara, se eu não me engano, está na região vermelha, Ribeirão Preto, se nessas regiões tem orientações específicas. E, por último, que tipo de ocorrência pode levar ao fechamento de uma escola? O senhor já falou que é junto com a saúde que vocês decidem isso, mas o que seria possível de acontecer que daí sim a escola pode fechar? Obrigada.
Vamos lá. Eu vou me servir até da doutora, talvez, Helena Sato, para falar em relação às medidas responsáveis, porque eu me referi aqui em relação especificamente ao processo educacional. A escola tem por obrigação, na lei federal, esqueci o número da lei federal, que é de 1975, informar sempre ao sistema de saúde, seja ela pública, seja ela privada, sempre de educação básica ou de ensino superior, informar as autoridades da área da saúde qualquer tipo de doença, não só a Covid, qualquer tipo de doença transmissível. Então, lá a própria lei já traz que cabe responsabilidade sobre a não informação, né? O segundo ponto em relação a isso nós tornamos como Conselho Estadual a obrigatoriedade do preenchimento do CIMED. Então, se uma escola privada, por exemplo, souber de casos e não informar tanto as autoridades de saúde, que é um dos procedimentos, informar a unidade básica de um caso, ou de 5, ou de 10, ou aquela lá que teve mais casos lá, por exemplo, lá em Campinas. É obrigação sempre de informar. Então, se nós entendermos que a escola está descumprindo, que ela tinha consciência, tinha conhecimento sobre a situação e não fez, ela poderá sim ser responsabilizada, inclusive chegando ao ponto de nós fazermos com a supervisão e o encaminhamento, além do encaminhamento para as autoridades sanitárias e de acompanhamento. Podemos fechar sim a escola, eventualmente, se ela descumprir isso, porque é base da segurança do retorno às aulas ter a informação, certo? Isso é fundamental. No caso da escola estadual, por exemplo, nós podemos ter, inclusive, processo administrativo caso haja um descumprimento da não informação. A não informação não nos ajuda. A não ter o caso aqui inserido no sistema não nos ajuda. Conhecer sempre e acompanhar cada um dos casos é o que vai fazer a diferença nesse processo. A gente sempre disse que a coisa mais importante é saber quem são os contactantes. Então, ter a informação do caso suspeito, do caso confirmado, do caso descartado, vai nos dando a bússola, seja para o atendimento macro de uma rede, seja para o atendimento exclusivo de uma escola. Se o fechamento vai se dar por uma sala de aula, para a escola, se a cidade está em outra situação, tudo isso a gente pode estar nessa discussão corroborando. Obviamente, esse é um tema que a gente vai ficar sempre em cima e notificando, inclusive, aqueles que não estiverem informando os casos. Uma coisa importante que a gente está trabalhando aí é para unificar, né? Os sistemas de saúde terão acesso ao CIMED, então as secretarias municipais de saúde, por exemplo, enxergarão dentro do CIMED, a gente conversou semana passada e essa semana com a Secretaria do Estado de Saúde, e inclusive com o Comitê Interinstitucional das Secretarias de Saúde, para que eles tenham acesso. É importante eles terem acesso, inclusive, para eles observarem se os dados estão cruzando, porque eles têm acesso aos dados gerais que o sistema de saúde tem, eles também terão acesso, inclusive, para entender a movimentação. Então, depois eu não sei se tem outras medidas possíveis fora deste âmbito aqui educacional, né? Em relação ao caso de Araraquara, especificamente, o prefeito tomou uma decisão de fazer um lockdown, não é com a educação, é com todos os setores, né? É lockdown mesmo dentro da cidade. Ontem tive uma conversa, inclusive com o prefeito Edinho, a respeito disso. Obviamente nós vamos respeitar, porque essa tem uma justificativa lá que foi apresentada pela prefeitura. Mas nós, por exemplo, ontem tratamos da importância da alimentação para os alunos que mais precisam. E tomamos uma decisão, ouvi o prefeito, ele me autorizou, sobre a importância de continuar, por exemplo, servindo alimentação escolar para os alunos mais pobres que mais precisarem. Aqueles que pedirem, as escolas, mesmo agora lá nessa situação, estarão recebendo os alunos para servir a alimentação escolar, porque esse também é um problema que tem grandes reflexos. Então, e as outras atividades a gente vai respeitar dentro desses dias. A cidade que não tem um lockdown e que a gente continua com as atividades, como Ribeirão, os cuidados são sempre os mesmos, redobrados, seguir o protocolo. Nitidamente, o que a gente foi olhar aqui dos casos que a gente encontrou, seguindo o protocolo, pode olhar, de 4.500 escolas, são pouquíssimos casos, e casos com mais de um caso dentro da escola, são pouquíssimos ainda, seguir protocolos. E aí a gente foi encontrando casos. Eu citei esse caso dos 3, mas eu posso citar, por exemplo, teve uma escola que no planejamento estava sem as máscaras, então teve mais casos dentro da escola.
não seguir o protocolo, que é o problema, seja em qualquer uma das etapas, né? A gente tem dito isso, inclusive o centro de contingência repete, inclusive para quem já tomou a vacina. Para quem tomou a vacina, o que muda? Nada. Tem que seguir todos os protocolos, tem que seguir todos os cuidados. Você imagina na escola também. A gente também tem que seguir todos os protocolos. Doutora Helena, quer comentar? Só ligar. Não, botãozinho aí. Aperta e segura. Olá, boa tarde a todos. Eu só quero complementar um pouquinho aqui o que o secretário colocou, mas está relembrando com vocês que nós, em fevereiro, nós estamos completando quase um ano da circulação desse vírus, né? Um ano. Eu confesso para vocês, eu sou uma pessoa otimista. E eu, naquela época, né, junto com a equipe lá do CVE, onde a gente trabalha, realmente, na época, não imaginava que a pandemia, né, ou esse vírus tomou toda essa proporção. Talvez, acho que pelo meu lado otimista de ser, não é? Mas sempre pé no chão. O que eu queria só colocar que, neste momento, no estado de São Paulo, nós temos notificados, confirmados, 1 milhão, esse é o boletim de ontem, tá bom? 1.915.914 casos. Infelizmente, 56.304 óbitos. Com essas cifras, e nós temos casos em todos os nossos 645 municípios, pelo menos um caso, incluindo o Borá, que é o nosso menor município no estado de São Paulo. E aí, o que eu queria só retomar é o seguinte: as pessoas falam, olha, mas a vacina chegou, não é? Numa situação muito diferente, que eu queria só abordar, da pandemia que tivemos com o H1N1, com a influenza, alguns anos atrás. Naquela época, a dimensão dessa pandemia não era dessa proporção, e naquela época nós tivemos a chegada de vacinas num número maior e conseguimos vacinar mais rapidamente. A vacina naquela época chegou mais cedo. Neste ano, né, com esta pandemia, vocês têm observado, não é por falta de avanço de tecnologia. A tecnologia para as ações de vacinação e descoberta de novos imunobiológicos temos, mas a sua produção, considerando toda essa tecnologia nova, não necessariamente a gente consegue vacinar da proporção que a gente gostaria. Então, considerando isso, eu quero mais uma vez reforçar a importância da vigilância epidemiológica, a importância das ações aqui apontadas pelo secretário Roscielli, da vigilância dos casos suspeitos nas escolas, né? A vigilância não só das escolas, mas a contribuição da família e toda essa ação integrada com as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, são importantes. Então, era só isso que eu queria. Obrigado, doutora Helena. Próxima pergunta. Com licença, boa tarde, secretário, doutores. Carolina Belim, da Jovem Pan. Quanto à questão das escolas fechadas, secretário, o senhor citou 24 com suspeita de transmissão e 9 fechadas por ter mais de 2 casos. A questão realmente dessa decisão do fechamento é principalmente relacionada a essa suspeita de que esteja sendo transmitido nas escolas e, por exemplo, tem como a gente saber onde foram essas 24 e essas 9? Existe uma região em que vocês têm observado que, enfim, os casos estão sendo registrados, mas tem essa, como dizer isso? Obrigada. Vamos lá, vou começar até por essa. Os casos são registrados, bem espalhado, não tem uma região localizada que tenha mais ou menos, não teve nada que, até o momento, a gente possa dizer que é localizada a uma região. A gente, aliás, tem monitorado isso, olhando até para o Plano São Paulo, tentando refletir se uma região é mais ou menos, enfim, até o momento, não. Né? Obviamente que isso é um acompanhamento constante. A gente não tem divulgado os casos específicos, até por preservação, dependendo da situação da escola, do funcionário e da pessoa. Nós vamos sempre trazer os dados gerais para vocês. Em relação à transmissão, né? O que tem se observado? Você ter um caso, você não tem a transmissão, então você isola a pessoa. Se ninguém mais tem sintoma, e você monitora, obviamente, com quem teve, ninguém mais teve sintoma, a escola continua. Né? Então, essa é a maioria absoluta dos casos. Quando você tem 2 casos, a gente já começa a observar mais ainda, obviamente, para, por exemplo, monitorar quem foi o contactante. Então, 2 casos, são 2 da mesma turma? Um tipo de reação. Obviamente, já é fechar a turma, por exemplo. São 2 casos de pessoas que nunca se encontraram dentro da escola.
Isso acontece. Eu tenho um professor, por exemplo, que tem uma carga horária de 12 horas que só trabalha à noite. O outro caso foi de uma pessoa que só trabalha pela manhã. Né? Não, nitidamente não há uma correlação entre os dois casos. Então, a cada um das escolas, a gente faz um acompanhamento e vai buscar entender, né, qual é a possibilidade. Como eu dei o exemplo aqui daquele caso da carona, né? A gente não enxergava dentro da escola, até que conversando com os professores, a gente, por exemplo, olhou para o fator carona, que era algo que foi, inclusive, um aprendizado, né, de orientação que a gente está reforçando. Então, nós hoje estamos trabalhando sempre isso. E a decisão do fechamento é sempre em conjunto com a Vigilância de Saúde. Acho que o doutor Marco Aurélio pode comentar aqui. Eu só queria agregar 2 comentários muito importantes e que também abordam um pouco da sua pergunta que eu queria tocar, que é em relação a critérios para fechamento de escolas e critério para interrupção. Então, uma das estratégias exitosas no sentido de tentar permitir, né, o funcionamento das escolas tem sido a formação de bolhas, de coortes. Então, isso permite que, muitas vezes, identificado um caso, e mesmo que haja, vamos dizer, a ocorrência de eventual transmissão, e claro que isso é possível, isso é algo eventualmente plausível que ocorra, você pode, muitas vezes, dispor de uma estratégia que permite o fechamento ou a interrupção daquela bolha, daquela coorte, sem que isso signifique necessariamente o fechamento das escolas, ou da escola como um todo. Então, isso é muito importante ter a participação da vigilância de saúde, porque é ela que vai determinar qual a medida necessária, né, podendo preservar muitas vezes o fechamento, prescindir do fechamento da escola, né, e fechando só a bolha ou aquela coorte. Isso é uma estratégia claramente exitosa em outros países. Um outro ponto importante que eu queria aclarar é que muitas vezes a ocorrência de infecções dentro da escola nada mais reflete do que a situação da transmissão do vírus na comunidade. Então é perfeitamente plausível que a ocorrência de uma infecção numa determinada criança diagnosticada na escola, porque a escola tem instrumentos que permitem esse diagnóstico, que muitas vezes fora da escola isso passaria despercebido, porque não há acesso, vamos dizer, aos recursos que na escola a gente tem, reflete uma infecção ocorrida fora do ambiente escolar. Essa também é outra das experiências que a gente está tentando importar, né, e criar o nosso cenário e a nossa experiência. Eu acho que é possível ocorrer transmissão a partir de crianças, ninguém está dizendo que isso não ocorra, e claro que isso pode ocorrer dentro das escolas, é para isso que a gente está atento, mas o que a experiência tem nos mostrado é que a ocorrência de casos secundários a partir de uma criança infectada, ele tem sido muito menor do que a ocorrência de casos secundários a partir de um adulto. Portanto, é muito mais provável que ocorra, por exemplo, transmissão entre o staff, se ele não tomar os cuidados, vamos dizer, necessários e importantes, do que propriamente entre as crianças, nesse cenário do dia a dia. Então, esse também é um ponto que me parece muito importante destacar nesse momento. Acho que essa é uma oportunidade única, secretário, e a gente comentou isso com ele quando ele nos chamou para assessorá-lo. Eu acho que essa disposição e a situação que existe, particularmente aqui no estado de São Paulo, né, e dos recursos que temos, vai possibilitar que nós tenhamos a possibilidade de gerar dados epidemiológicos e científicos que vão servir de exemplo para muitos locais e que vão nos ensinar, né? Acho que a gente está construindo, vamos dizer, uma série de conhecimentos. Claro que a gente importou muito do que outros países que anteciparam algo que está sendo feito aqui, é importante dizer, né? Praticamente 11 meses depois do fechamento, quer dizer, algo que foi muito cruel para as crianças propriamente ditas, e que em outros países demonstrou ser uma iniciativa que pouco ou nenhum impacto trouxe na dinâmica da transmissão do vírus na comunidade. Então, entender que fechar escolas, ela não parece contribuir para o comportamento do vírus na comunidade, ao contrário do que supunhamos no início. Então, gerar esse tipo de conhecimento do ponto de vista científico, e a gente está tentando assessorar a Secretaria da Saúde nesse sentido, eu acho que vai nos ensinar, vai trazer lições muito importantes para o objetivo principal de tudo isso, que é permitir que as crianças voltem às escolas, porque entendemos ser essa uma atividade essencial às crianças, a exemplo do que é essencial
o trabalho de vocês, a exemplo do que é essencial, o nosso trabalho dentro dos hospitais, permitir que as crianças frequentem as escolas, é, no nosso entender, sem dúvida nenhuma, uma atividade essencial. E, portanto, a gente tem que se cercar de todas as medidas possíveis. Voltando ao exemplo de Araraquara, eu acho que haverá situações em que, eventualmente, até mesmo as escolas sejam obrigadas a serem fechadas. Epidemiológicas, eu estou me referindo. Mas nunca como primeira medida a ser implementada. Antes mesmo da gente, vamos dizer, interromper atividades outras que trazem muito mais impacto na transmissão do vírus na comunidade e que, portanto, têm implicações no comportamento da dinâmica da transmissão, mas que se mantiveram abertas em detrimento do funcionamento das escolas. Acho que esse é, talvez, o principal dos ensinamentos que a experiência internacional nos trouxe e que, tenho certeza, está sendo, vamos dizer, olhada com muita atenção aqui na Secretaria de Saúde. Queria até complementar, né? Exemplificar isso. A educação tem um potencial de acompanhamento que poucas áreas de atividades outras da sociedade têm. Quando você vai no restaurante, se você foi no restaurante ontem e hoje você tem Covid, você não volta lá no restaurante para informar. Restaurante, eu tive Covid. Verifica os seus funcionários. Ele só verifica os dos funcionários deles. Ou seja, os clientes, ele nem conseguiria fazer esse mapeamento, esse acompanhamento. Nós conseguimos acompanhar os nossos clientes. Nós conseguimos acompanhar as famílias, os estudantes, os profissionais. Isso faz uma diferença tremenda no processo. Esse é um dos fatores que fez com que o mundo conseguisse olhar para a volta às aulas de uma outra maneira. Porque poucos setores econômicos ou setores diversos, né, não só do ponto de vista econômico, tem esse tipo de controle. Eu acho que isso é fundamental. Nosso grupo é controlado, a gente sabe quem deve entrar na escola. A gente está cada vez mais controlando. Só entra o aluno, só entra o professor e outras pessoas de fora, somente com horário marcado para manter, por exemplo, a organização de protocolo. Acho que esse também é um aprendizado importante que a educação tem tido no mundo inteiro e a gente também aqui no estado de São Paulo. Vamos para as próximas perguntas. Bom dia, Cleiton do Jornal Agora. Secretário, eu queria entender um pouco melhor sobre essa questão dos números que o senhor apresentou das escolas fechadas. Foi explicado melhor agora que o protocolo pode vir a fechar uma turma e não necessariamente uma escola. Então, minha pergunta de forma objetiva é a seguinte: desses 77 casos, quantas turmas foram fechadas, né? E se elas estão dentro dessas 9 escolas ou não? E se essa questão dos números apresentados, ele pode vir a flexionar ao limite de 35%. Eu lembro que o senhor disse na semana passada que durante 2 semanas serviriam de monitoramento. Ok. A gente pode esperar para a próxima semana já uma flexibilização maior ou não? E para a equipe técnica, eu queria entender um pouco melhor o seguinte: esses dados, o que eles dizem para a gente? Eu sei que o histórico é muito pequeno, não dá para a gente, enfim, comparar, mas assim, para nós jornalistas, como é que a gente pode entender? A gente viu aí que é 0,2%. Isso dentro do... É possível estabelecer um outro comparativo com o que a gente tem de dados epidemiológicos? O que a gente entende? O que a gente pode entender por isso daí? Obrigado. Obrigado, Cleiton. Depois eu passo para o Dr. Marco, para a doutora Helena, os comentários. Eu queria até salientar o que você falou, o histórico ainda é pequeno. Então, nós também vamos com calma, porque, obviamente, esse histórico, com o tempo, a gente vai estar aprendendo muito mais. Então, na minha opinião, eu estou falando isso porque a sua segunda pergunta é sobre flexibilização. Vamos lá. Nós não temos nenhum planejamento da próxima semana ser mais de 35% na rede estadual. Falo da rede estadual porque o Plano São Paulo permite até 70%. Então, se a região estiver no amarelo e a prefeitura não tiver nenhuma restrição e a privada quiser ir para o percentual, não há nenhuma proibição por parte do Estado. Mas vamos lá, você lembra a semana de planejamento? É muito importante dizer. A escola foi lá e sentou e disse, olha, aqui, para a gente é melhor ter o rodízio semanal de alunos. Dividir a turma em 3. Então, na semana 1 vem um grupo de alunos, na semana 2 vem outro grupo de alunos, na semana 3 vem outro grupo de alunos. A semana 3 é a semana que vem. Então, é quando eu fecho o primeiro ciclo. Eu não tenho nenhuma alteração antes do fim da semana que vem em vista. Primeiro lugar, na rede estadual. Nós permanecemos daqui até o final do mês de fevereiro com até 35%, digo isso, da rede estadual, só para deixar muito claro. E durante a semana que vem, vamos estar, essa semana a gente já está falando para as escolas terem outros planejamentos. Não quer dizer que isso mude em março,
mas ela tem que estar planejada. Por exemplo, a nossa tendência, já falei isso na outra coletiva, é não na rede estadual saltarmos para 70%. É a gente trabalhar com as nossas escolas numa média de 50% numa próxima etapa. Até porque tem uma questão de organização com as famílias. Ficar mais claro quando é que o aluno vai. Comunicar não é simples, nós estamos falando de uma rede inteira. Então, a gente deve estar preparado para outros passos, tanto para frente quanto, eventualmente, regionalmente para trás. Então, as escolas precisam ter os seus planejamentos. Elas dedicaram uma semana inteira do planejamento para organizar esse primeiro ciclo. A gente vai ter um planejamento constante com eles para isso. Inclusive, a gente vai estar orientando as escolas sobre isso. Hoje, não há nenhuma previsão de aumento. Em relação a turmas, nós tivemos, obviamente, sempre, primeiro, isolamento individual, né? Testou, especialmente, obviamente, sim, mas, inclusive, apresentou mais de uns sintomas, já isola até fazer o teste. A gente tem feito isso, primeiro, sempre do ponto de vista individual. Inclusive, orientando as famílias teve alguém com sintoma na família, já não traz a criança, né? Porque você já evita antes, até que seja testada, por exemplo, a confirmação. Em caso de turmas, nós tivemos, eu não tenho o número aqui, eu vou organizar para a próxima coletiva na próxima semana, Cleiton, porque a gente não trouxe a perspectiva de turma, mas foram poucas turmas que tiveram, mas eu não sei dizer o número agora aqui para você. Existe. Não é que a turma fechou, né? Você bota em isolamento até você averiguar os contactantes, que isso é quase que automático. Eu tenho um caso dentro da sala de aula, eu vou observar, eu estive, por exemplo, se eu tivesse um contato com alguém, eu preciso observar se a Helena teve algum sintoma, se o Dr. Marco teve algum sintoma. Então, os primeiros dias, especialmente após o 5º até o 10º dia, são os dias de maior transmissibilidade, se não me falha a memória. Então, se eu falar bobagem aqui, o doutor Marco vai me corrigir junto com a doutora Helena. Mas, então, obviamente, você faz um monitoramento de cada um dos casos. Ou se, nitidamente, já pode-se voltar com tranquilidade àquela turma, porque não teve nenhuma outra pessoa com sintoma. Que é a maioria absoluta dos casos hoje tem acontecido isso, porque a pessoa pegou em algum lugar fora e com o protocolo muito difícil de passar dentro da escola. Não pode quebrar o protocolo. Isso é o aprendizado aqui já desses primeiros dias, que é pequeno, curto ainda, histórico, como você disse, mas nesses termos a gente tem geralmente isolamento dos contactantes, especialmente se ele tiver algum sintoma. Doutor Marco, pode complementar? Eu vou tentar responder todas as perguntas. Se eu me esquecer de alguma, me corrija, Cleiton, por favor. Então, só um comentário em relação ao período de transmissibilidade, né? E eu não estou me referindo aqui a crianças, mas sim a transmissibilidade, forma geral dessa doença. O que a literatura nos ensinou até o momento, e acho que esses dados são bem consistentes, é que a transmissão se inicia 1 a 2 dias antes do primeiro sintoma, né, naqueles, claro, que apresentam sintomas, e normalmente se mantém na primeira semana após o início dos sintomas. Isso naqueles que têm quadros leves a moderados, que são a enorme maioria. Então, a transmissibilidade é máxima nos primeiros dias após o início dos sintomas, e em relação à transmissibilidade de crianças versus adultos, os dados também são consistentes no mundo inteiro e ao longo desse ano da pandemia, e mostram que crianças têm menos poder de transmissão do que adultos, de uma forma geral. Então, parece que os estudos sugerem que a carga viral de transmissão ela vai aumentando conforme aumenta a idade do indivíduo, e dessa forma as crianças têm sido, vamos dizer, associadas a menos impacto na transmissão. Não estou querendo dizer aqui que não transmitam, elas transmitem, mas com menos intensidade que os adultos. A sua pergunta, Cleiton, se me recordo corretamente, diz respeito aos dados epidemiológicos, né, o impacto na comunidade, né, e o risco de infecção na escola versus o risco na comunidade. Então, claro que são dados muito preliminares, e eu me reservo aqui, secretário, a antecipar que seguramente esses números vão aumentar, porque eles são ainda números incipientes, né, dados incipientes e que vão seguramente aumentar. Isso é esperado que ocorra, né, está dentro do cenário. Mas o que nós aprendemos, Cleiton, e o que nós aprendemos até o momento mostra que o risco, quando se investiga esses casos que ocorrem dentro das escolas e se rastreia a origem desses casos, e há ferramentas que permitem isso, que é
um dos nossos objetivos aqui para apoiar a secretaria é implementar essas ferramentas de estratégia de testagem e investigação, é que muitas das vezes os estudos demonstraram isso, que a maioria das infecções teve origem fora da escola e não dentro da escola. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tentando também responder a sua pergunta, estudos que compararam o risco das crianças se infectarem, ou seja, essas taxas que você comentou de 0,x% aí de infectados, etc., em crianças que frequentavam atividades escolares versus crianças na mesma comunidade, mas que estavam fora das escolas, não mostrou que a presença das crianças nas escolas representasse um aumento de risco de infecção em relação a grupos etários da mesma idade que estavam fora das escolas. E parece compreensível isso, porque a escola consegue implementar medidas como uso das máscaras, distanciamento, higienização, que no nosso dia a dia, quando as crianças saem às suas atividades, seja no supermercado, no parque, no ginásio, no clube, enfim, nas atividades do dia a dia, essas medidas que as protegem não estão implementadas com o mesmo rigor que a gente observa dentro das escolas. E essa talvez seja a explicação. E o último comentário que eu ia fazer, né? Acho que a gente vai ter a experiência pela primeira vez de ver o que vai ocorrer com os outros vírus respiratórios dentro de um cenário de cuidados que nunca ocorreu anos anteriores nas escolas. Surtos de influenza e de sincicial sempre ocorreram dentro das escolas e nunca motivaram fechamento de aulas ou interrupções, etc., e muito menos a implementação dessas medidas, a despeito de muitas das vezes esses outros vírus representarem, particularmente para as crianças, às vezes uma carga de doença muitas vezes igual até a da Covid-19 para esse grupo etário. Então a gente vai ter pela primeira vez a oportunidade de observar o que ocorre quando a influenza começar a circular na nossa cidade, agora que o sincicial está circulando, né, implementadas essas medidas. Eu acho que essas também são, vamos dizer, cenários que se apresentam e que vão ser muito interessantes da gente investigar daqui para frente. Obrigado. Eu não me lembro o nome agora do estudo, e eu não sei falar o nome da instituição, mas tem um estudo na Alemanha muito interessante que fala que as crianças comparou quem foi para a escola versus quem não foi para a escola. A taxa de infecção de quem não foi para a escola foi superior nas crianças que estiveram na escola. Prevalência, esse que foi feito na Alemanha, que verificou isso. É um estudo bem importante, inclusive, aí para... O maior estudo da literatura até o momento. Eu esqueci o nome, eu não sei pronunciar o nome quem quiser, a gente passa aí depois o nome do estudo para vocês localizarem. Vamos à próxima pergunta. Oi, boa tarde. Eu sou a Paula Félix, eu sou do Estadão. Na verdade, são duas dúvidas. O doutor Marco até já antecipou um pouco, que eu gostaria de saber como é que vai funcionar a questão da detecção, né, dos contactantes, se vai ter teste, se as crianças e os adolescentes vão ser testados, né, caso tenha algum caso suspeito, ou mesmo se alguma família notificar, né, que teve uma confirmação. E a minha segunda dúvida é em relação à circulação, né, da variante britânica, que o Reino Unido já investiga, né, se tem alguma relação com aquela síndrome rara, né, a síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica. Eu gostaria de saber se já existe algum planejamento para monitorar, né, principalmente os primeiros sintomas, né, para saber se essa síndrome pode acabar afetando algum aluno. Obrigada. Eu vou comentar primeiro e vou passar para o doutor Marco Aurélio, que obviamente entende 1000 léguas a mais e muito mais. Mas obrigado, Paulo, pela pergunta. Vamos lá. Em relação ao processo de testagem, tem funcionado muito bem a nossa relação com a Secretaria de Saúde do Estado, e especialmente com as secretarias municipais. Quando a gente fala da orientação de procurar a unidade básica de saúde, as testagens têm sido providenciadas, todos os testes funcionaram muito bem, e sempre que houver alguma dificuldade, se for necessário apoiar o município, a gente está sempre trabalhando junto com a Secretaria de Saúde. Não tivemos problema de falta de teste até o momento, e em cada um dos casos, a gente mesmo, quando ele nos informa no CIMED, a gente acompanha o caso para que ele tenha
condições de testagem, a gente mesmo pedindo ajuda para o município, conversando. Então, nós temos nos utilizado do sistema público que tem funcionado muito bem na cobertura com as nossas escolas. Todos os casos assim. Lembrando que a gente já tem partido sempre para o isolamento, inclusive antes da testagem, né? Então, mas a testagem ela é importante quando há mais de uns sintomas, né? Você não faz o teste em quem não tem sintomas. Aliás, aqui um pedido que a Secretaria de Saúde do Estado e que as secretarias municipais têm pedido não adianta as escolas privadas, especialmente que têm feito isso, mandarem as pessoas para os postos de saúde para fazer teste se não tem sintoma algum, se não teve histórico nem de contato nem de sintoma. Então, a orientação é a mesma que é para a sociedade. Você faz o teste se você tiver sintomas e se você teve contato com as pessoas. Então, isso é importante, seguir a orientação para que nós possamos ter um fluxo dos testes. Me lembrei deste tema porque numa reunião, né, eles comentaram essa semana, inclusive na reunião lá do dia da comissão médica, né, lá representante do grupo de municípios nos alertou sobre esse tema, especialmente escolas particulares, né, que queriam que o aluno fosse lá testar para retornar. Olha, se ele não teve contato com ninguém, não teve sintoma, ninguém tem sintoma na família, não há que se fazer necessariamente o teste, tem que se voltar seguindo os protocolos. Sobre a parte da circulação britânica e o monitoramento disso, eu passo para o Dr. Marco Aurélio. Paula, né? Então, Paula, na realidade, a ocorrência dessa síndrome inflamatória multissistêmica, né, é uma das complicações da Covid-19 na população pediátrica. Importante destacar uma rara ocorrência, né? São casos raros que são diagnosticados. A gente teve a oportunidade de cuidar de algumas dezenas de crianças com esse quadro, né, dentro dos nossos hospitais, e é de fato uma síndrome rara. O equívoco que ocorreu recente, eu acho que circulou nas mídias sociais, né, que havia um aumento do número de casos no Reino Unido, no The Guardian, né, que houve um aumento do número de casos, né, a partir dessa notícia do The Guardian, de fato houve um aumento do número de casos de notificação de crianças e de internações, fruto do aumento do número de casos da doença na comunidade. Isso depois foi esclarecido. E houve uma publicação na semana seguinte a essa reportagem, uma publicação do Lancet, onde eles olharam com detalhes e de maneira criteriosa como se comportaram os casos atribuídos à variante britânica em comparação com os casos precedentes no Reino Unido. E a distribuição etária dos casos era absolutamente a mesma em crianças, ou seja, a proporção de casos atribuídos à variante britânica que ocorriam em crianças era exatamente a proporção de casos que ocorreram anteriormente, né, com os variantes anteriores que circularam. Ou seja, a conclusão é que esta variante britânica, a despeito de ter maior chance de transmissão e ser mais infecciosa, em absoluto, ela representa alguma particularidade para as crianças, né? E ela apenas vai refletir um cenário de maior transmissão do vírus. E uma das conclusões do estudo do Lancet foi até que, em termos de severidade, e são dados preliminares que não permitem ainda a conclusão, mas em termos de severidade não foi observada maior gravidade com essa variante em relação às que a precederam. Pedro, vou complementar. Agora, aqui me mandaram o nome que eu não me lembrava. Dr. Burkhard Tonschoff. Não sei se eu pronunciei certo. Como é que você esqueceu esse nome? Não, então, muito inapropriado da minha parte. Da Universidade de Heidelberg, do Hospital Infantil da Universidade, né? Esse estudo é bem interessante, vale a pena quem quiser se aprofundar sobre este tema. Vale. Acho que concluímos por aqui, né, Luciano? Eu fico à disposição, caso tenha algum atendimento que queiram. Agradeço. Nós vamos, talvez, fazer um ajuste na próxima semana do horário, tentar fazer um pouco mais cedo, certo? Mas a gente vai anunciar para vocês durante a semana. De novo, a ideia é fazermos esse acompanhamento semanal, trazendo os dados e aprimorando cada vez mais esses dados, com mais informação. Acho que a gente trazer essa transparência. Eu agradeço a presença